dar sequência à nossa série de Jeremias, no seu capítulo 29 e 30. Não vamos ler os dois capítulos, mas alguns versículos selecionados nessa manhã. Livro de Jeremias, capítulo 29, no seu verso 1. E a palavra de Deus diz: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta. Enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Pulamos agora para os 5 e 7 do 29. Edificai casas e habitai nela, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Versos 10 e 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Agora Jeremias 30, no verso 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Verso 15. Porque gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados, é que eu fiz essas coisas. 17 e 20 agora. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Verso 22. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Até aqui, irmãos, podem sentar. Obrigado, Patrícia. Valeu. Eu dividi essa mensagem em 5 partes. Uma introdução, parte 2, o cristão na cidade, parte 3, os planos de Deus, parte 4, liberdade, resgate e cura, e 5, as aplicações. Mas, na introdução, meus irmãos, acho que aqui cabe frisar que nós estamos há 28 capítulos ouvindo só paulada em cima do povo naquele lugar. Só repreensão, muitos problemas. Às vezes parecia que uma pregação era era a continuação da outra pregação, no sentido de estar sempre no mesmo tom, né? Sempre no juízo, na advertência, na advertência. Mas agora, no verso 28, algo extraordinário acontece. E nos próximos capítulos, o tom muda completamente. Nós temos aqui uma promessa de Deus, e ela se resume basicamente ali no versículo 11, do capítulo 29. Ele resume todas as bênçãos de Deus nessa frase: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Um dos versículos mais conhecidos das Escrituras está aqui.
Nesse contexto, os babilônicos haviam feito coisas terríveis, retirado o povo de Jerusalém, tinham destruído sua cidade, saqueado o templo, arruinado a economia daquele local, deposto os líderes, escravizado a população. A Babilônia fez o que havia de pior com Jerusalém. E agora o povo de Deus está na capital do império neobabilônico. Esse é o contexto. A parte 2, que eu dei título de O Cristão na Cidade, a gente tem que perguntar uma coisa aqui. O que o povo de Deus deve fazer quando está numa cidade que mais parece um distrito de Satanás? O que o povo de Deus deve fazer? Quando o povo de Deus era cativo na Babilônia, talvez eles esperassem que Deus, em algum momento, pudesse dizer para ele, deem um jeito de, no momento oportuno, na noite, fugirem daí. Deem um jeito em começarem uma rebelião entre vocês, mas em silêncio, peguem armas e lutem até o final. Jeremias estava dizendo que Deus iria, na verdade, refletir a sua glória no meio daquele povo, no meio da cidade de Satanás. Jeremias, ainda morando em Jerusalém, provavelmente os babilônicos não viram tanta importância em Jeremias e deixaram ele lá. Então, ele escreve uma profecia, escreve em papiro e manda como em um malote diplomático para que chegue isso ao povo de Deus que está no exílio. E diz no verso 13 e 7, edificai casas, habitai nela, plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas para os vossos maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela a vosso favor, porque a sua paz, na paz da cidade, vós tereis paz também. Então imagine a reação do povo quando eles leem essa profecia. Dizendo, cara, não é possível. Não é possível que Deus está mandando a gente fazer cultura e viver no meio dessa cidade, no meio dessa condição. Eles estavam lá lamentando o cativeiro, de repente queixando-se também, mas Deus diz, vocês vão amar esse lugar. Vocês vão amar esse lugar. E isso é surpreendente. Sem dúvida, o sentimento deles provavelmente era ali de estarem abandonados, de terem sido banidos por Deus, condenados por Deus. Mas não era assim que Deus via a situação, ele via o exílio, na verdade, como uma grande missão. Literalmente, o que ele disse foi, procurai a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu vos enviei. Nabucodonosor, na verdade, a partir dessa nova dinâmica aqui, a gente entende que ele não os levou, mas foi Deus que enviou eles para lá. Eu não vou falar especificamente sobre Daniel, mas a gente conhece a história de Daniel e como Daniel estudou, desvendou sonhos ali e prosperou na Babilônia. Isso é uma outra história, mas é um desdobramento disso também, desse mandato de Deus. Então, os exilados ali, eles não eram cativos, eles estavam ali como missionários naquele lugar. Deus enviou o povo para fazer o quê? Em primeiro lugar, estabelecer a presença de Deus naquele local. Isso significava, portanto, edificar casas e habitar nelas, desenvolver a comunidade, fazer cultura, um reflexo do mandato cultural de Deus. E o povo de Deus, ele é um povo criativo. O povo de Deus, ele é conhecido por ser honesto, ser trabalhador, ser frutífero. É por isso que aonde o cristão está, o contexto é diferente. Logo que eu fiz cadastro no LinkedIn, há muitos anos atrás, eu ficava olhando ali pensando assim, cara, por que as pessoas que pedem vaga aqui não colocam assim, tem que ser cristão também? Porque essa deveria ser as características intrínsecas de todo cristão e absolutamente toda empresa deveria desejar ter os cristãos dentro dela, porque ele é honesto, é trabalhador, ele não vai chegar atrasado, ele não vai ficar falando mal do chefe, fofoqueando, levantando discórdia, fomentando tudo que tem de ruim dentro da empresa para as pessoas, ele vai se preocupar em dar um bom testemunho.
E Deus também queria que seu povo se envolvesse com a agricultura. Plantai pomares e comei o seu fruto. Deus também queria que seu povo incentivasse alguns casamentos, quem sabe até grupos de solteiros ali no meio da comunidade, porque ele diz para tomar esposa, gerar filhos, casem-se. Não diminua o povo, casem-se. Que o povo cresça, o meu povo cresça, que o meu povo não morra nesse local. Olha o cuidado, olha o zelo de Deus no meio de uma situação tão terrível. Então, ele queria que eles constituíssem família, se casassem e com seus filhos, para que tenham filhos e filhas e multiplicai-vos e não vos diminuais. É o que diz a palavra. Em resumo, Deus queria que o povo continuasse a viver conforme os seus costumes em Jerusalém. E apesar de estarem vivendo dentro de um contexto de uma cidade ímpia, Deus queria que eles levassem vidas normais. Lembrem aqui de Gotham City, que um tempo atrás aí eu falei, né? Mais ou menos isso, eles estavam dentro de uma Gotham City ali. Além disso, Deus queria que eles construíssem para o futuro. A ideia não é que eles alugassem casas ou de repente estivessem prontos a qualquer momento vazar dali. Famílias fortes são a base de uma cidade bem edificada, de uma cultura bem edificada. A coisa mais importante que uma mãe e um pai podem fazer é fortalecer a sua família, uma família centrada em Deus, em cima das Escrituras, com os valores cristãos, para que nenhum vento de doutrina, nenhuma ideologia possa invadir, nenhum modismo possa entrar, mas a família está protegida por aquilo que de fato ela crê e julga ter valor eterno. Nós precisamos de famílias restauradas, famílias que amem Jesus, famílias que sejam norteadas pela palavra, para que nossas famílias possam nortear a sociedade porto-alegrense e das cidades aqui da região, como temos alguns irmãos também. Nós precisamos dar exemplo a partir de nossas famílias, para que as pessoas vejam que nós não somos simplesmente limpinhos ou tentamos fazer as coisas corretas, mas o que nos motiva a fazer ou a viver da forma que nós vivemos é o nosso Deus, e Ele é vivo, e Ele nos diz, nos dá o norte. O que nós fazemos não é sem fundamento, o que nós fazemos é pautado nas Escrituras. Isso é testemunho. Por tempo demais, os cristãos evangélicos abandonaram as cidades, alguns até pensaram de repente em ir vou para o campo, vou para uma comunidade, eu vou para um sítio morar com alguns cristãos, eu vou abandonar a cidade. Não, eu vou fazer da educação para o meu filho afastada da cidade, das pessoas, eu vou viver no gueto e criar uma redoma para mim. Só que os planos de Deus, como a gente viu aqui, é para que a gente faça exatamente o contrário. Em Mateus 16, verso 18 ao 20, uma palavra conhecidíssima que diz que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja. E normalmente o nosso pensamento é de que a igreja está na porta, segurando a porta, o inferno batendo na igreja, tentando destruir a igreja, sendo que na verdade é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. É a igreja no ataque, é a igreja triunfante, é a igreja andando para frente, é a igreja militante. É uma percepção correta, totalmente diferente. Em 313, Constantino fez o Edito de Milão, e a partir daquele momento, agora, o império era cristão. Ele era cristão, não haveria mais perseguição, só que naquele exato momento, o povo de Deus se dividiu em dois. Entre aqueles que diziam, nossa, isso é um grande avivamento, é o cumprimento de profecias, o povo não vai mais ser perseguido agora. Agora o imperador é cristão. E eles foram para as grandes cidades. Outros duvidaram e disseram, não, isso é pegadinha, eles vão matar a gente lá. Não, isso é uma grande apostasia, a igreja e o Estado se juntando, e esses fogem para as colinas, fogem para o deserto, viram os ermitões, viram os eremitas, aqueles que depois daí depois nascem os mosteiros, uma ideia de que o cristão pode ter uma vida
totalmente separada do mundo, da cultura, uma vida dedicada exclusivamente para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra e fazer só isso da vida. Olha, em algum grau me parece muito piedoso, né? Mas não me parece a coisa correta. Não me parece ser exatamente o que Deus quer que o povo de Deus faça. Deus também enviou o seu povo para a cidade a fim de procurar a paz da cidade, conforme o verso 7. O versículo diz: procurai a paz, a shalom da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Na shalom da cidade vós tereis shalom também, vocês terão a paz diante disso. Deus ordena, portanto, os cristãos que nós venhamos a proclamar paz ao mundo, que nós venhamos a ser sal e luz aqui no bairro do Botânico, lá no Sarandi, onde eu moro, na cidade de Porto Alegre, Guaíba, Gravataí. Procurar a paz na cidade, portanto, significa ser um bom vizinho, se relacionar bem com os vizinhos, significa varrer a calçada da frente de casa, limpar sua rua, significa plantar uma árvore na cidade, alimentar aqueles que estão necessitados, significa ser voluntário numa escola, significa cumprimentar as pessoas no bairro, fazer amizade com o caixa do supermercado do bairro, significa dirigir com segurança na cidade, significa ver alguém com problema no motor, parar e tentar ajudar aquela pessoa, significa tentar pôr um fim nos negócios corruptos e errados, reclamar no Procon, buscar a justiça. A única base real para o shalom de Deus, portanto, e duradoura, portanto, sentido real dela, é a cruz de Cristo. Ou seja, a shalom que os hebreus ofereciam à Babilônia, os cristãos são capazes de oferecer muito mais, de uma forma mais verdadeira, digamos assim, apaixonada, com brilho nos olhos, numa sociedade pós-moderna. Olha só essa versão da NVI para esse mesmo capítulo e diz assim: orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Gostei desse termo. E é uma versão bíblica para aquela dito popular que diz que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. A verdade é essa, meus irmãos. O cristão ele tem um interesse muito especial que a cidade prospere. Porque quando a cidade prospera, a igreja prospera. Nós deveríamos desejar que Porto Alegre fosse uma cidade muito rica, que houvesse muito comércio, bons negócios, empresas pulsantes, para que nós tivéssemos mais dinheiro, para que nós prosperássemos. Nós deveríamos orar uns pelos outros para que nós prosperássemos financeiramente. Mas parece que a gente tem um pouco de receio de ficar falando disso em função da teologia da prosperidade e de outros problemas, outros abusos. Nós deveríamos orar para que o Isaac feche contratos de 500 mil. Orar para que a Sara seja promovida, para que o Rizion seja promovido, seja gerente, grandes cargos, possa ganhar mais, que a Patrícia seja promovida. Nós deveríamos, na verdade, orar uns pelos outros para que isso aconteça. Mas muitas vezes o mundo lá fora e a sociedade tem um pensamento miserável e de inveja. Porque o pastor está viajando agora, né? Tá com o Heron, está viajando, está gastando, né? Olha só esse teu tênis novo aí, Patrícia. Trocou de carro, né, Isaac? Cara, isso não é um pensamento de cristão. Na verdade, é um pensamento mundano e carnal, egoísta. E ele não pode entrar dentro da igreja. Jeremias 29:7 diz que esse aqui é o único versículo em todo o Antigo Testamento no qual o povo de Deus é explicitamente instruído a orar pelos seus inimigos. É isso que ele diz: ora pela paz daquela cidade, pela prosperidade daquela cidade, porque vocês serão beneficiados pela paz e a prosperidade daquela cidade.
A oração pelos babilônicos é uma amostra do perdão do próprio Jesus Cristo, que nos ensina em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Está alinhado. Terceira parte, os planos de Deus. Por que coisas más acontecem com nós, com o povo de Deus? Jeremias 29 foi escrito para responder essa pergunta em algum grau. E o ponto principal da carta é que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Mesmo que pareça muitas vezes que a nossa situação está fora do controle, que Deus não pode estar no meio desse caos. Deus está cuidando de todas as coisas e Deus tem um plano. E a palavra de Deus diz: eu que conheço os planos que tenho para vocês. Esses são os planos de Deus e, portanto, são os nossos planos. E é por isso que nós devemos descansar em Deus. Né, Ju? Fica tranquilo. O homem tem um plano. Fica tranquila. Ele tem um plano. Nos versículos seguintes de Jeremias, nós temos uma lista de coisas que Deus fará e diz assim: eu serei encontrado por vocês, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei, eu os trarei de volta para o lugar de vocês. Deus fará um encontro, uma reunião novamente do seu povo. Se vocês lembram da série de de Esdras e Neemias, que nós tivemos um tempo atrás aqui, nós sabemos exatamente como isso vai acontecer. Deus vai reunir, vai edificar novamente os muros da cidade, vai restaurar Jerusalém. Quando Deus diz que conhece os planos que tem para você, é importante entender que o que Ele quer dizer com você. Nós, cristãos, normalmente aplicamos os planos de Deus para nós individualmente. Nós somos, lendo as Escrituras, tentado constantemente a pensarmos que tudo aquilo ali diz respeito a nós. Fazer uma aplicação pessoal, um devocional pessoal, isso serve para mim e é para mim. Sim, eu conheço os planos de Deus. Deus sabe, Deus tem planos e esse plano é para a minha vida, para os meus interesses. Isso mostra como é perigoso muitas vezes a leitura bíblica errônea e a aplicação do texto de forma errônea. A promessa de Jeremias não deve ser tomada individualmente, não é uma promessa particular, mas é uma promessa para toda a igreja. E o você desse versículo se refere a todo o povo de Deus. Então, antes de nós pensarmos sobre os planos de Deus, o que ele significa para nós individualmente, nós devemos pensar e colocar na frente o que significa para nós coletivamente enquanto igreja. E no caso de Jeremias, a promessa do retorno era para a comunidade inteira dos exilados. E no caso dos crentes, a promessa é a salvação de Cristo para toda a comunidade, toda a igreja. Viver é maravilhoso. Essa vida que a gente tem, quem aqui não ama essa vida que a gente tem? É tão bom estar vivo, é tão bom ter saúde. Mas nós somos um povo, o povo de Deus, que está indo para casa. E a cada dia nós estamos mais próximos do nosso lar. Tem um verso de Efésios 1 que eu gostaria de ler para vocês, e ele diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua bondade. Essa passagem mostra que Jesus Cristo sabia de tudo sobre a nossa salvação desde a eternidade. E é por isso que nós podemos dizer que Deus tem um plano de salvação para nós e descansar nesse grande plano de salvação que é para mim e é para você, meu irmão. Agora, embora nós não devamos tomar a promessa de Jeremias de forma individual, nós temos que aplicá-la a ela individualmente, porque nós somos parte deste povo, parte desse corpo. E aqui, quando eu estava preparando, me veio à memória uma grande aflição que a gente teve lá em casa.
um tempo atrás. A Vanessa trabalhava em Canoas, na saúde de Canoas. Então, ela entrou com uma ação judicial contra o IMESP, que era o Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família. Porque o IMESP fez um concurso e disse, não, nesse concurso nós vamos chamar 8 pessoas. E a Vanessa tirou o 7º lugar. Só que o concurso ia vencer. E o Heron, que é o concurseiro aqui da congregação, disse, olha, tu pode entrar com uma ação e eles têm que te chamar, porque eles disseram que eram 8, estava em 7º, está dentro, eles têm que te chamar. E ela, vou entrar com uma ação. Só que nesse meio tempo que ela entra com uma ação, o GHC chama ela, e ela havia passado no concurso do GHC em 2º lugar. A primeira pessoa já havia sido chamada. E ela, estou em 2º, você é a próxima a ser chamada, eles me chamaram para um cargo temporário, porque tinha alguém que estava afastado. E ela, beleza. O que ela fez? Foi lá em Canoas e pediu a demissão da prefeitura de Canoas. Vou assumir temporariamente, vou ficando lá e eles vão me chamar, me efetivar no GHC. Só que nesse tempo ela descobre um nódulo no seio. E a gente ficou bastante apreensivo com isso, porque talvez seja a grande doença que ninguém quer ter, né? E ela ficou bastante aflita, eu fiquei bastante aflita com aquilo. Ela começou a fazer a biópsia, fazer todos os exames. Ela estava desempregada, mas estava fazendo e tratando os papéis. Então a gente recebe uma notificação do GHC dizendo, não vai precisar mais porque voltou a menina que estava afastada. E ela estava desempregada ali. E a gente ficou bastante aflito com tudo aquilo. Estávamos nos agarrando na segurança, na estabilidade do concurso público. E eu trabalhava em 2 locais, sendo que um deles só eu tinha contrato, vencia no final do ano, que na época era Autoridade Fitness, e o Mamãe Completa, que vocês vêm eu postando coisas, sem contrato. E eu, será que isso aí vai durar muito tempo? Como é que vai ficar essa situação? E eu lembro que a gente orava, a gente pedia oração nos PGs para que ela fosse chamada no GHC, efetivamente, para que viesse esse chamamento. E ao mesmo tempo ela fez a cirurgia, ela tirou o nódulo, estava fazendo o tratamento. E essas questões judiciais demoram bastante, mas uma semana mais ou menos depois que ela tirou os pontos da cirurgia, sai a medida judicial lá e dizem, não, ela tem que ser chamada no IMESP. Aí ela entra no IMESP. Ela fica a questão de 1 ano, talvez, ali, e o IMESP acaba. Não, tem que acabar o IMESP, não pode, tem que ser contratado direto da prefeitura. Ela faz um concurso para Gravataí, ela tira o 1º lugar no concurso em Gravataí, chamam ela antes do IMESP acabar, e aí ela Gravataí fica mais tranquila, até que finalmente chamam para o GHC. Eu estou falando assim de forma rápida, aqui em 5 minutos isso, mas para nós foi um tempo de aflição, um tempo onde a gente não conseguia ver, no meio da tribulação, das angústias, das dúvidas que vinham, como Deus está cuidando de tudo isso, como é que pode a gente estar aqui angustiado, preocupado com tantas coisas, como é que Deus está no meio dessa angústia? E nós lembrávamos do texto de Romanos 8:28, conhecidíssimo dos irmãos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E às vezes no meio dessa tribulação, né, Liliana, a gente não consegue ver quando alguém que a gente ama está no leito do hospital e a gente, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A gente clama e a família toda está preocupada e a gente está sofrendo. E a gente não consegue ver os planos de Deus no meio disso tudo. Nos falta fé no meio da tempestade, no meio das tribulações. Isso mexe muito com a gente. São provações em algum grau que sobrevêm sobre nós, que vêm sobre nós. No verso 10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentai para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazê-los para este lugar. É por isso que o cristão vive pela fé 70 anos. O cristão é alguém que confia nas promessas de Deus para o futuro e, porque ele confia na palavra de Deus e nas promessas de Deus para o futuro, a palavra de Deus o molda agora na sua vida. E é porque ele tem fé nesse Deus que é verdadeiro e na sua palavra que ele luta
contra a sua incredulidade. É por isso que nos incomoda tanta angústia, meus irmãos, porque nós sabemos que existe um Deus que é verdadeiro, que se revelou a nós e que diz que é para a gente ficar tranquilo, que Ele tem um plano e está cuidando de todas as coisas. Imagine que desespero é tu não conhecer esse Deus, não conhecer a Jesus e ter que lidar, e tudo que tu tem é simplesmente aquela situação terrível para lidar, sem esperança. A fé, em Hebreus 11:11, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E para obter consolo com os planos divinos para o futuro, é preciso, portanto, aceitá-los por meio da fé. São 70 anos, um longo tempo para que se resolvam as coisas. Provavelmente aquele povo lá dizia assim, olha, muito bom para os meus netos, mas eu gostaria que fosse agora, né, Deus? Que tu resolvesse agora. E a gente é assim, quando a gente tem um problema, a gente quer que Deus resolva até a sexta-feira, porque domingo eu quero vir aqui para o culto desimpedido dos meus problemas e adorar a Deus. Mas parece que muitas vezes Deus está trabalhando na gente, que ainda que com os problemas, Ele nos chama para vir na sua casa adorarmos. Independente da situação e dos problemas, Ele nos chama para vir aqui, estar na igreja e adorar o seu santo nome. Aqui eu lembro, meus irmãos, da graça de Deus, que é um favor imerecido, receber algo que a gente não merece. É isso que o povo estava recebendo. O povo de Deus merecia naquele momento permanecer no cativeiro até quando Deus quisesse. Mas Ele prometeu que eles sairiam de lá. A gente viu a história, a gente acompanhou até o verso 28, quanto esse povo é problemático, é perverso, é incrédulo, é idólatra, uma série de problemas que existiam ali. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores, culpados, merecedores da condenação pelos nossos pecados. Deus deveria deixar que a humanidade simplesmente corresse o seu rumo natural para o inferno. Todavia, Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, a vida eterna. Grande promessa. E esse sim é um bom plano. Os planos de Deus não são apenas para você, mas são para você com relação a Deus. E aqui eu creio que isso está muito relacionado, meus irmãos, à intimidade com Deus. Porque se Deus está lá e eu estou longe de Deus, eu consigo entender direito a voz de Deus, o que Ele está querendo dizer. Eu acho que Ele está querendo dizer isso daqui. Não, eu acho que Ele está dizendo que hoje está chovendo, está frio, vai na igreja. Não, eu acho que Deus está querendo que, na verdade, eu descanse aqui nesse dia. Mas quando mais próximo de Deus nós estamos, nós conseguimos ouvir da sua palavra, entender da sua palavra, oramos para Deus, buscamos o Senhor, lemos, oramos a Deus, e quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós conseguimos entender os seus propósitos para a nossa vida, nós conseguimos ter intimidade com Deus. É essa a relação que eu faço nesse momento. Os exilados da Babilônia não precisavam esperar 70 anos para ter um relacionamento com Deus, porque Ele disse que se buscar, acharia. Ele nos convidou para um relacionamento pessoal imediatamente. Nós não precisamos esperar para clamar a Deus, meus irmãos. Ele está disponível para nós, agora mesmo, na sua casa, no seu trabalho, todos os dias, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Sempre que chamamos, Ele nos ouve. Sempre que nós oramos, Ele nos atende. Todo aquele que busca, encontra. É o que diz nos versos 12 e 13, diz: então, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E é engraçado porque eu posso testemunhar isso em algum grau quando eu brinco com a Heloísa de esconde-esconde. Porque criancinhas se assustam facilmente quando elas começam a procurar por muito tempo. Eu já reparei isso, eu vou lá, me escondo bem, daí ela fica procurando, e daqui a pouco ela começa a pai, 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 e ela está preocupada, pai, daí eu apareço, tá, achei. A gente está brincando
ela vai lá e se esconde debaixo da mesa. Eu tô vendo ali embaixo da mesa. Heloísa, cadê a Heloísa? Onde é que ela tá? Daí ela mesmo diz, eu tô aqui. Aí eu, achei! Achou! O bacana não é contar, o bacana não é se esconder, o bacana não é procurar, o bacana é encontrar. Eu, te encontrei, te achei. Aí aquela gargalhada. E é isso que eu vejo. Alegria nela quando ela encontra o pai. Muitas vezes quando eu estou escondido, ela me encontra e ele, te achei. É isso. Deus sabe quão assustador é estar sozinho no mundo sem Ele. Por isso seus bons planos são de fato bons planos e são planos pessoais também, são planos para nós. Aquele que busca a Deus sinceramente, de todo o coração, encontrará no final Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Ele é a resposta para nossas inquietações da vida. Né, Luciano? Como diz Agostinho, né? Inquieta está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Jesus repete a mesma promessa maravilhosa de Jeremias 29, e ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-á. Abrir-se-lhe-á. É isso, meus irmãos. Eu faço uma pergunta para você que congrega no Botânico, para você que nos visita nessa manhã. O que você veio buscar aqui? Nessa manhã? O que você veio fazer aqui? O que você está procurando? Quarta parte. Liberdade, resgate e cura. O cativeiro também significa ansiedade, e Deus disse para eles não ficarem espantados nem atemorizados, ou seja, é porque eles estavam espantados e estavam atemorizados naquele momento. Eles temiam a Babilônia, eles temiam a servidão, eles temiam a escravidão, o sofrimento, estarem separados dos seus entes queridos, das pessoas que eles amam. Escravidão, sofrimento, ansiedade, perda de identidade são experiências muito comuns daqueles que estão exilados e nós não devemos ignorar esse sentimento sobre essas pessoas. Contudo, há momentos em que nós mesmos, irmãos, estamos sofrendo também nesse mundão de Deus. Há muitos de nós sofrendo com dores físicas, conflitos familiares, desejos que não foram satisfeitos, sonhos que ainda não foram realizados, expectativas destruídas, cansaço pela labuta diária, alguns de nós fracassando em vários empreendimentos também. As coisas de repente não estão saindo do jeito que a gente quer em algumas áreas. E nós ficamos ansiosos, nós ficamos incertos sobre o futuro e sobre o que fazer. Aí nós nos questionamos sobre a estabilidade no emprego, nos questionamos, será que eu vou conseguir manter a Heloísa afastada das drogas, das más companhias? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para quando eu me aposentar, pagar o que eu precisar pagar? A história nos mostra que Deus salvou o povo de Israel do modo como Ele prometeu. Nós vimos isso em Esdras e Neemias. E Ele os recolheu da Babilônia, de toda a terra do norte, e voltou para Jerusalém. No capítulo 30, no verso 15, diz assim, por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados. É que eu fiz essas coisas. Ou seja, a resposta é o pecado. Sem a graça de Deus, o pecado é uma doença incurável. Em Jeremias 30, Deus promete aquilo que parece impossível. Ele promete curar aquilo que é incurável, sarar aquilo que não pode ser sarado. Ele promete nascer carne nova onde está rasgado, onde está destroçado. Imagine nós, meus irmãos, se nós não tivéssemos como regenerar nossa pele e nossas células. E se até o momento agora de nossas vidas nós carregássemos todos os hematomas, todos os arranhões, todos os rasgados que nós tivéssemos, todas as batidas que nós tivéssemos sofrido na nossa vida, que aspecto nós teríamos? Como seria? Faça um exercício de imaginação.
Eu que tenho, acho que eu tenho uns 30 pontos, mais ou menos. Tive uma infância muito agitada em Restinga Seca. Agora, imagine quão horrendo é a alma daquele em que o pecado inflama, apodrece a alma. Se nós pudéssemos olhar por um momento para dentro, olhar para a nossa alma, como ela estaria? Imagine a idolatria somada à imoralidade, agravada pelo egoísmo, pela impiedade. Como seria essa alma? Quem poderia curar tamanha doença espiritual? Somente Deus, por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, pelo sangue de Cristo. Pois há apenas um curativo para a iniquidade, apenas um remédio para a culpa, apenas uma expiação para o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz por mim e por você. Esse é o lavar e o regenerar da nossa vida, da nossa alma. Nós não podemos vencer o mal, mas Jesus Cristo obteve vitória na cruz por nós. Por meio da sua ressurreição, nos deu a certeza da vida eterna, uma nova perspectiva de vida, um novo olhar sobre o mundo, sobre a cidade, um olhar de vida para frente. Não porque os livros de autoajuda nos dizem que você deve ser mais produtivo e fazer isso, ou aquilo, não sei o que lá, e agora eu já li esse livro e funcionou em partes, eu tenho que comprar outro livro e vai funcionar mais um tempo, e agora vou ter que comprar mais outro. Não, e agora saiu o best-seller de como otimizar o seu tempo. Mas efetivamente, aquilo que está lá no âmago do seu ser, aquilo que fez com que o Ocidente se desenvolvesse mais do que todo o restante do planeta, e talvez hoje seja um pouco mais difícil de olhar por causa da globalização, a tecnologia está espalhada por todo o planeta, aquilo que lá no princípio fazia o raio riscar o céu, e as pessoas diziam, não, eu não posso estudar o raio porque é Deus, é uma sacralidade. E os cristãos diziam, não, Deus não é o raio, Deus está no raio, mas Deus não é o raio, eu posso estudar isso. E assim a sociedade se desenvolvia, a ciência se desenvolvia por meio de uma fé que olhava para frente, que tinha interesse em descobrir essa maravilhosa criação de Deus e desenvolver a cultura. Meu irmão, você crê nisso? Os exilados da Babilônia criam nisso. Eles tinham esperança, estavam esperando, ansiando pelo Messias que viria. Oravam para que ele livrasse eles do sofrimento, livrasse eles do cativeiro. Nós nos voltamos para esse mesmo Messias que nos resgata e que nos faz esse convite, domingo a domingo, a nos libertarmos dos nossos pecados, a odiarmos os nossos pecados e lutarmos com todas as forças contra ele. Cremos que ele veio e que ele começou uma boa obra em cada um de nós e que ele ainda vai terminar essa boa obra e que um dia ele virá em glória para a consumação de todas as coisas, estabelecimento do seu reino efetivamente. E deixa eu te contar, você faz parte desse grande plano. É um grande plano, é o plano. Você faz parte, você foi comissionado para esse grande plano. As aplicações. A esperança chegou àquele povo. Chegou àquele povo por meio de Deus que falou a um profeta que escreveu uma carta e a esperança chegou ao seu povo. A esperança ela chega por meio da palavra de Deus. Não é por um coach, não é pelo desenvolvimento pessoal, ainda que todas essas coisas possam ter algum grau de boas coisas nelas para a gente ver, aprender, se desenvolver, não tem nada de errado nisso. Mas a esperança chegou por meio da palavra de Deus. Essa é a primeira aplicação, e a grande aplicação talvez, e esse é o trabalho da igreja, por meio da palavra de Deus. Eu prego com tablet, mas eu aproveito que o Rodrigo deixa as Bíblias aqui. Por meio da palavra de Deus, levarmos a palavra de Deus para esse mundo. A esperança verdadeira que é em Cristo Jesus é uma comissão da igreja e compete a cada um de nós levarmos a palavra de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para a gente não ser crente chato,
que quer enfiar a Bíblia e Jesus em tudo, goela abaixo nas pessoas, mas que Deus nos dê a oportunidade correta, o momento certo e a sabedoria, para que nós possamos falar do amor de Deus para as pessoas, porque a gente se engana, meus irmãos. As pessoas estão dia a dia no nosso trabalho limpinhas, bonitinhas, perfumadinhas, nós estamos sofrendo. Não há solução sem Cristo. As pessoas estão tomando remédio de tarja preta, se consultando com um psicólogo, um psiquiatra, seja lá o que for, com os mais diversos problemas, e a gente não sabe disso. Porque tudo que a gente vê é o nosso colega de trabalho ali, fazendo, trabalhando, rindo com a gente. A gente tem uma grande missão, uma grande esperança, e ela deve ser levada por meio da palavra de Deus, conforme nós vimos aqui Jeremias, que escreveu e entregou para aquele povo exilado. Segunda aplicação aqui, eu abro aspas para Tim Keller, no livro Igreja Centrada, onde ele fala sobre o evangelho na cidade, e diz assim, vejam que interessante. A doutrina do pecado ensina que, como cristão, nunca somos tão bons quanto deveríamos ser em virtude da nossa cosmovisão acertada. A gente entende e a gente sabe que tem que lidar com o pecado, depravação total. Ao mesmo tempo, a doutrina de que fomos criados à imagem de Deus e a compreensão da graça comum mostram que os não cristãos nunca são tão falhos quanto deveriam ser em razão da sua cosmovisão infundada. A gente pode ver no mundo lá fora boas coisas sendo feitas. E ainda naquele cara mais depravado, ele pode pegar um violão e fazer uma linda melodia, porque a imagem de Deus está nele. E Tim Keller continua. Isso mostra que a nossa postura diante de cada cultura humana deve ser de desfrute, com critério e de uma bem-vinda cautela. Devemos sim usufruir das perspectivas da criatividade dos outros povos e cultura. Devemos reconhecer e celebrar manifestações da justiça, da sabedoria, da verdade, da beleza em cada cultura. Mas abordamos cada cultura sabendo que foi contaminada pelo pecado e, de forma particular, pelo pecado da idolatria. Todas as culturas têm elementos de escuridão e de luz. Portanto, meus irmãos, nós estamos postos aqui nessa cidade. De alguma forma, Deus nos conduziu para Porto Alegre. E nós devemos interagir, nós estamos em missão e devemos interagir com pessoas que pensam contra a gente, ao contrário da gente, e até de forma bem veemente oposta a gente. Mas a gente deve interagir, a gente deve ir nos museus, a gente deve ouvir música ao vivo, a gente deve ver as notícias, falar sobre o Inter e o outro time de Porto Alegre. A gente deve interagir com a cultura, com as pessoas a respeito disso. Existe, terceira aplicação, existe um plano perfeito para esse mundo mau. Nós precisamos falar desse grande plano e dessa boa notícia, de que Deus um dia habitou entre nós, morreu por nós e agora vive por nós. E nós temos acesso por meio desse Deus ao Pai. Não nos sacrificamos, nós não subimos montanha, nem andamos perdido correndo atrás do vento. Deus não está mais escondido de nós, Ele se revelou. Achamos Ele quando um dia resolvemos buscar esse Deus de todo o nosso coração. E por última, aplicação aqui, é que existe liberdade eterna, existe uma cura eterna para quem deseja ser resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a alma cansada, abatida, para quem está pensando em desistir, existe um bálsamo para nossas feridas, existe uma restauração. Tudo aquilo que insiste em perturbar a nossa alma. Angústia, a dor da partida, saudade, dúvidas do futuro, as mágoas. Eu quero te dizer uma coisa, que foi o Espírito Santo que colocou essa volição, esse desejo de estar aqui nessa manhã. O morto não levanta da cama e não pode vir aqui.
Se você veio aqui é porque você está buscando a Deus. Esse desejo de vir aqui, operar esse desejo, operar isso de vir, levantar de manhã, tomar café, sei lá, lavar o rosto, se arrumar, vir aqui louvar a Deus, é algo que o próprio Deus coloca em nossos corações. Nós, por nós mesmos, nesse domingo, com chuva e frio, debaixo das cobertas, meu amigo, não tem. Mas a gente sabe que existe algo muito importante para ser feito aqui nessa manhã. E isso é um grande milagre de Deus. Nós podemos ver a mão de Deus nos conduzindo, colocando o tamanho desejo de vir aqui louvar o seu santo nome e aprender da sua palavra. Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor Criador de todas as coisas, Regente do Universo, Tu és, Senhor, poderoso, magnífico, Senhor. E Tu tem planos que nós não conhecemos, Deus, coisas que nós não sabemos. Mas, Deus, um dia Tu se revelou a cada um de nós. Sim, Deus, um dia, por meio do Teu Filho Jesus e Sua obra na cruz, Tu se revelou a cada um de nós, Deus. E isso é um grande privilégio. Sermos hoje encontrados por Ti, Senhor. Sermos hoje, Senhor, chamados por Ti, Deus, para Te louvar e exaltar o Teu santo nome. Sim, Deus, nossa alma, Senhor, se alegra por esse grande privilégio que é poder Te servir, que é poder, Senhor, reconhecer o Teu senhorio sobre nossas vidas. Podermos, Senhor, termos as Tuas Escrituras, grande profecia, grande palavra de esperança, de fé e de amor, acesso a tudo isso, liberdade de poder Te louvar, Senhor, uma voz que fala alto, Senhor, e pode louvar o Teu santo nome com liberdade nessa igreja, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque isso é um privilégio que muitos dos nossos irmãos, Senhor, que sofrem perseguição não têm. Mas Tu é infinitamente misericordioso e bom com cada um de nós, Senhor, e nos deu esse privilégio e nos concede novamente esse privilégio nessa manhã, Senhor, de Te exaltar, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos retirou, Senhor, do exílio, nos retirou, Senhor, dos nossos pecados, porque Tu olha para nós, Senhor, e vê a obra do Teu Filho Jesus na cruz, vê, Senhor, a cada um de nós redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, restaurados, Senhor, dignos. E Tu nos deste, Senhor, essa dignidade nesse momento, Senhor. É por isso, Senhor, que nós queremos louvar o Teu santo nome mais uma vez, Senhor, em resposta à Tua palavra. Amém, Deus.